Graça e paz, meus irmãos. Vocês conhecem a versão mais atual do Evangelho do nosso Senhor Jesus? Vocês têm vivido na versão mais atualizada da Boa Nova que o Senhor Deus nos deu através do Senhor Jesus? Eu quero ler contigo a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 29, onde aprenderemos sobre a última versão do Evangelho de Jesus. Diz assim a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18 em diante. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ilumina o nosso entendimento, fala o nosso coração, usa a minha vida, ó Pai, para expor com graça, com fidelidade a Tua palavra, e assim todos que a ouvem tenham conhecimento da versão mais atual da Tua palavra, da Tua revelação, da administração da nova aliança em Cristo Jesus. Dá-nos essa bênção e leva-nos a reagir adequadamente a essa atualização. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as atualizações são urgentes. No meio acadêmico, em pouco tempo, alguns ensinos já ficam desatualizados, demandando novos livros, novas lições. No ramo da tecnologia, da informática, cada vez mais as pessoas estão perseguindo a última versão de smartphone, de tablet, de notebook, as últimas versões, as necessidades de atualizações de softwares. E às vezes, por falta dessas atualizações, ficam sem acessar benefícios,
ficam sem ter o adequado funcionamento de algumas tecnologias, de alguns suportes, e nessa grande esteira, dessa sede por atualizações, algumas pessoas têm também apresentado verdadeiras atualizações do Evangelho e apresentam mensagens e versões do Evangelho que já não são mais Evangelho, são verdadeiras falsificações. Assim como às vezes as pessoas acessam aparelhos atualizados, softwares atualizados, mas que são piratas, que não são originais, e quando começam a funcionar, repercutem em efeitos, em resultados que são indesejados e às vezes até irreversíveis. O texto que lemos nos chama a atenção sobre a atualização ao qual os cristãos hebreus deviam atentar, deviam se situar para assim terem uma vida adequada, uma vida abençoada diante do verdadeiro Deus. A carta aos Hebreus é escrita por um autor desconhecido para ensinar cristãos que vieram do judaísmo, cristãos que conheciam muito bem o Antigo Testamento, o Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés e das Escrituras, vinham de costumes, de práticas, de uma rotina religiosa, e agora, por terem abandonado essa rotina, por terem abraçado o ensino do Senhor Jesus, estavam sofrendo duras perseguições, tribulações, às vezes até abandono de parentes, situações difíceis mesmo para viver, e ficavam em dúvida se deviam retomar ao modo anterior como viviam, se deviam retomar ao modo que no Antigo Testamento eles tinham aprendido a viver, ou se seguiriam em frente, ao invés de retroceder, se eles avançariam diante daquilo tudo que eles tinham aprendido sobre o Senhor Jesus. Queridos, muitas pessoas ainda não entendem como não era fácil para aqueles cristãos hebreus entenderem que houve uma atualização. Na verdade, a primeira atualização que houve na história da humanidade foi quando Adão e Eva ouviram a promessa registrada em Gênesis 3,15 de que Eva teria um descendente e esse descendente seria ferido no calcanhar, mas pisaria, destruiria a obra da serpente. Ali pela primeira vez foi mostrada a nova aliança. Ali pela primeira vez foi mostrado o Evangelho, a boa notícia de que Deus enviaria a esse mundo um descendente do homem que atenderia todos os requisitos da antiga aliança. A antiga aliança foi estabelecida com o próprio Adão. Adão era o mediador da antiga aliança. Deus fez uma antiga aliança com o homem e exigia do homem perfeita obediência. O homem não podia desobedecer a Deus, pois a desobediência a Deus daria a ele a condenação da separação de Deus, a condenação que levaria à morte eterna. Nós sabemos, Adão e Eva foram logo os primeiros desobedientes. Antes mesmo de gerarem qualquer outro descendente com a possibilidade de obedecer perfeitamente a Deus, eles desobedeceram a aliança que tinham feito com Deus, e por isso Deus imediatamente apresenta a nova aliança, apresenta o Evangelho conforme registrado em Gênesis 3,15. Acontece que, ao contrário do que muitos pensam, a nova aliança não está apenas no Novo Testamento. A nova aliança está já mostrada no Antigo Testamento desde o 3º capítulo da Bíblia.
Já de uma forma mais clara e detalhada, no livro de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 em diante, no Antigo Testamento, Deus revela que a nova aliança seria aquela de Deus se relacionar com um povo que confiasse nele, que tivesse perfeita fé na sua palavra e por isso acessaria o perdão de todos os pecados. Muitas pessoas, grande parte da humanidade está desatualizada. Grande parte, inclusive, de cristãos e de evangélicos está desatualizado, ainda buscando alcançar diante de Deus uma condição de paz, uma condição de tranquilidade, uma condição de salvação por meio das obras, por meio das obediências à palavra de Deus. E isso é praticamente impossível, mas algumas pessoas ainda vivem com medo, ainda vivem atemorizadas por tentarem agradar a Deus somente pela obediência, ainda no sistema antigo da antiga aliança. Queridos, a antiga aliança foi quebrada por Adão e Eva. Imediatamente Deus introduz a nova aliança e vai apresentando como essa nova aliança seria administrada. Por isso, cedo, o próprio Adão e Eva já foram alvos de um sacrifício. Deus, ao invés de aceitar que Adão e Eva ficassem na presença dele, com as suas vergonhas cobertas por folhas de figueira, imediatamente produz a pele de um animal inocente tem o seu sangue derramado, para que Adão e Eva aprendessem que as suas vergonhas seriam cobertas pela pele de um inocente, pelo sangue derramado de um inocente. Assim Deus ia iniciando a revelação do seu sistema de administração da nova aliança. Deus ia assim ensinando que aceitaria que um inocente, um ser puro, sofresse a condenação pela desobediência na antiga aliança e desse acesso à nova aliança, ao perdão imensurável e inexprimível que a nova aliança garantia diante dos homens. Essa nova aliança vai sendo apresentada através de sacrifícios, através de símbolos, através de sombras que são mostradas no Pentateuco, na lei de Moisés, no sistema cerimonial. O homem foi aprendendo que para se relacionar com Deus era necessário que houvesse um sacrifício mediando esse relacionamento com Deus. E isso era apresentado e foi apresentado a Moisés no Monte Sinai. Quando Deus apresentou esse sistema, apresentou essa lei a Moisés, foi um momento aterrador, porque Deus manifestou a sua glória de uma forma tal que ele avisou Moisés: não deixe ninguém se aproximar, esse lugar é santo. Se um animal tocar nessa porção do Monte Sinai, ele vai ser fulminado pela glória de Deus. Pois Deus estava assim revelando-se um Deus santo, um Deus tão santo que não suporta, não admite qualquer tipo de imperfeição, de impureza, mas ao mesmo tempo estava se revelando um Deus misericordioso, um Deus que perdoa a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, conforme livro do Êxodo, capítulo 34. E quando Moisés recebe as tábuas da lei, quando Moisés recebe os escritos de como deveria ser administrado o relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus, houve a manifestação de anjos que trouxeram essas tábuas, o tocar de trombetas para que ninguém se aproximasse e assim sofresse qualquer consequência da ira de Deus, da santidade de Deus. Assim, o Monte Sião foi apresentado como um símbolo de algo aterrador, de algo que inspirava o temor, que inspirava o tremor. O próprio Moisés, como diz versículo 21 de Hebreus, diz: olha, eu estou tremendo, eu estou atemorizado com tudo isso
que foi visto, um espetáculo terrível. E acontece que os judeus, os cristãos hebreus, ainda estavam vivendo nessa situação de temor, de tremor, ainda não tinham entendido que esse sistema cerimonial, ainda não tinham entendido que a revelação de Deus havia progredido, já havia sido complementada. Deus tinha dado um modo pelo qual ele queria ser adorado, cultuado. Deus tinha administrado uma forma pela qual o povo o conheceria antes da vinda do Deus Filho nessa terra, e assim foi o funcionamento do culto a Deus, da comunhão com Deus, estabelecida e experimentada pelos judeus, por todos aqueles que abraçaram o Antigo Testamento como regra de fé e prática, e outros povos. Afinal, isso estava aberto para quem quisesse se ajuntar ao povo de Deus por meio da circuncisão, assumindo um compromisso de fidelidade com esse Deus. E o povo dos hebreus, os cristãos hebreus, eles ainda não tinham entendido que Jesus Cristo já tinha vindo, cumprido todas as exigências do Antigo Testamento e tornadas algumas exigências desnecessárias. Na carta aos Hebreus, o autor vai ensinando que Jesus Cristo é superior aos anjos, vai ensinando que Jesus Cristo é superior a Moisés, vai ensinando que Jesus Cristo é um sacerdote superior a qualquer sacerdote do ministério levítico, vai mostrando que Jesus Cristo atendeu aquelas cerimônias, livrando o povo da repetição daquelas obrigações que eram dedicadas no templo e mostrando que agora uma nova fase de relacionamento com Deus estava inaugurada após a vinda, ou a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que o texto fala, olha, vocês não chegaram naquele fogo palpável, vocês não estão naquela escuridão ardente, vocês não estão naquela situação de toque de trombetas, de sons e palavras tais que deixavam as pessoas atemorizadas. Agora vocês estão vivendo numa nova situação. Vocês não estão mais no Sinai. Vocês não devem mais se relacionar com Deus por meio dessas práticas e principalmente como resposta a um terror, a um temor aterrador por causa daquele santo Deus. Ele vai falar agora a vocês, versículo 22, vocês chegaram em Sião. Sião é o monte onde Deus permitiu que fosse construído um templo em Jerusalém, e um templo onde o Senhor Jesus esteve, onde o Senhor Jesus manifestou a sua glória. O livro do profeta Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ali em Sião, mais de uma vez o templo foi erigido, mas foi derrubado. Aqui, ainda quando os hebreus recebem essa carta, é possível que o templo de Jerusalém ainda estivesse de pé e eles estivessem em dúvida se deviam continuar levando seus sacrifícios, se deveriam continuar frequentando o templo, ou se eles poderiam expressar o seu louvor a Deus, expressar o seu culto a Deus nas suas casas, onde eles estivessem. E o autor começa a explicar exatamente isso. Olha, vocês chegaram agora em Sião, mas não é o Sião físico. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. Sião era tida como a cidade de Deus, o lugar do encontro do povo de Deus, mas agora ele está falando, vocês chegaram na Jerusalém celeste, naquela que veio dos céus. Vocês já estão numa nova situação, uma situação vinda dos céus. E vocês precisam entender que essa situação é uma situação que não tem alguns anjos apenas trazendo o documento. Na verdade, vocês estão ladeados, vocês estão ombreados com hostes incontáveis de anjos.
Anjos que o autor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. O nosso Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, depois da tentação ele foi servido por anjos. Sim, ele está falando, olha, agora vocês não estão mais numa situação de medo, mas vocês estão rodeados de anjos, anjos que estão a serviço dos que herdam a salvação, uma hoste incontável. Ele está dizendo, agora vocês são a reunião, a Assembleia Universal. Antes era uma reunião de um povo, dos descendentes de Abraão, da tribo de Jacó, das tribos de Jacó. Agora não, agora vocês são a reunião universal, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Não há mais nenhuma característica física, cultural que define vocês, mas a fé que tem reunido gente em todas as nações, em todos os povos. Vocês agora são parte dessa grande reunião. O autor aos Hebreus começa o capítulo 12 dizendo, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Aqui o Senhor, Deus, dá uma noção ainda maior de qual grande comunidade foi reunida após a vinda do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Ele diz, agora vocês, além de serem essa assembleia, uma assembleia que não tem apenas os nomes escritos num cartório, num livro de atas de uma assembleia, de uma igreja, não, vocês agora têm arrolados o seu nome como igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Ele está falando agora, o nome de vocês está escrito no livro da vida. No livro da vida, aquele livro que Apocalipse diz que quem não tem o seu nome escrito nesse livro não terá vida eterna, não terá salvação. Deus está dizendo, olha, vocês passaram daquela situação de identificação genealógica, de identificação física, como no Antigo Testamento, muitas vezes as genealogias eram mostradas, e agora vocês estão registrados num registro eterno. Ele está dizendo, nada pode apagar o nome de vocês desse livro, desse registro. Por isso vocês não precisam ficar aterrorizados. Ele diz, vocês agora estão diante de Deus. No Antigo Testamento, somente Moisés teve o privilégio de estar face a face diante de Deus. Diz que quando ele se encontrava com Deus na tenda da congregação, o seu semblante resplandecia e ele cobria com um véu para que o povo não visse quando esse semblante resplandecente passasse. E agora ele está dizendo, vocês estão diante de Deus. Vocês estão diante de Deus. Vocês estão diante do juiz de todos. Se tem uma coisa que deixa as pessoas aterrorizadas é pensar no dia do juízo final. E agora ele está falando, povo de Deus, vocês que antes eram judeus e agora são cristãos, cristãos de uma origem hebreia, vocês que vieram da tradição judaica, mas que abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo, que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vocês agora têm acesso direto ao Pai. A carta aos Hebreus vai dizer que nós podemos acessar o trono de graças de Deus pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. A carta aos Hebreus vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que é impossível agradar a Deus sem fé, mas quem tem fé tem acesso a esse Deus galardoador. E é isso que ele está dizendo aqui, olha, vocês agora chegaram na condição de espíritos justos aperfeiçoados. Sim, espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele estava dizendo, olha, vocês agora são parte de um povo
um povo que foi justificado, que diante desse juiz não tem mais condenação, porque Jesus Cristo, o Filho desse juiz, morreu na cruz para atender toda a injustiça que vocês cometeram quebrando os mandamentos de Deus. E agora vocês têm acesso aos benefícios, ao crédito que o justo Filho de Deus conseguiu na cruz. Por isso os espíritos de vocês agora são justos. Embora vocês ainda não sejam perfeitos, mas diante de Deus o plano de santificação, de aperfeiçoamento de vocês é inevitável. Por isso, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30, diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo um propósito. O propósito é aquele de fazê-los conforme a imagem do Filho de Deus. Por isso, aos que predestinou, justificou, aos que justificou, chamou, e aos que chamou, glorificou. Sim, os que Deus antes da fundação do mundo escolheu para serem substituídos por Ele na cruz do Calvário, agora têm a inevitável certeza de que o que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dia a dia, aqueles que creem em Jesus vão sendo levados a abandonar as suas práticas pecaminosas, a abandonar os seus vícios, a abandonar o modo rebelde como viviam diante de Deus. E por isso, para Deus, é inevitável que o nosso espírito já seja justo, pois foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus. E somos aperfeiçoados, somos levados à condição de que um dia estaremos na imagem e semelhança de Jesus, na estatura de varão perfeito. Isso é inevitável. O autor está falando, olha, não adianta vocês quererem retroceder. Ele diz no capítulo 10, ele diz o seguinte, porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor aos Hebreus está dizendo, não tem como vocês voltarem atrás. Vocês já estão numa condição privilegiada, colocados por Deus nessa Jerusalém celestial, já estão colocados diante de Deus, já estão diante do justo juiz, e o julgamento da alma de vocês já tem a garantia de que não haverá condenação. Porque vocês são aperfeiçoados pelo Espírito de Deus, essa obra que Deus começou, inevitavelmente, há de ser confirmada. E ele diz, olha, vocês chegaram diante de Jesus. Vocês estão diante do mediador da nova aliança. Ou seja, vocês estão ligados, unidos àquele que faz com que a nova aliança seja acessível. Aquele que quando esteve aqui, na última noite que antecedeu a sua crucificação, reuniu os seus apóstolos, distribuiu o pão, distribuiu o vinho e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então o autor está dizendo, vocês não estão mais lá naquela condição de medo, de trevas, de pavor, de incertezas, de novidades. Não, agora vocês estão nessa condição da certeza de estarem diante do sangue de Jesus. Ele vai dizer, vocês estão diante do sangue da aspersão, que fala coisas superiores. Esses leitores estavam acostumados com a prática do sacrifício de animais e a aspersão do sangue de cordeiros por cima da tampa da arca, chamada propiciatório. E propiciatório significa cobertura. A arca tinha dentro dela a lei, as tábuas da lei que denunciavam os mandamentos, os pecados que eram cometidos pelos homens.
E Deus preparou que essa arca fosse coberta e o sangue de um animal inocente, puro, sem defeito, fosse repetidamente lançado por sobre ela, garantindo de que essa acusação estaria escondida. Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa as iniquidades, cujos pecados estão cobertos. Era essa a ideia de que o sangue da aspersão cobria e falava coisas superiores. Aqui ele menciona Abel. Abel foi o filho de Adão e Eva, assassinado por Caim. Abel, que tinha fé adequada. O livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que a fé que Abel tinha fez com que o seu sacrifício fosse recebido por Deus. Ao passo que Caim não tinha a mesma fé, por isso a sua oferta não foi agradável a Deus. E Caim mata Abel. E diz o texto de Gênesis que o sangue de Abel ficou clamando justiça, clamando a retribuição daquela injustiça. E agora o autor aos Hebreus fala: o sangue de Jesus grita, clama coisas superiores. O sangue de Jesus clama pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. E é nessa situação que vocês estão, Hebreus. É isso que ele estava dizendo. Queridos, você já tinha noção de que o Evangelho está nesse nível de atualização? Ou você ainda continuava vivendo com medo de se encontrar com Deus? Você já entendeu que o sangue de Jesus fala essas coisas, atende toda a exigência da antiga aliança que ninguém na humanidade conseguiu cumprir e por isso dá acesso às bênçãos, dá acesso a essa Jerusalém celestial, dá acesso a essa comunhão eterna com Deus? Você já tinha entendido que é esse nível de atualização, é esse nível de vigência que nós estamos vivendo? Ou você, ainda como muitos, às vezes até dentro de igrejas evangélicas, tem regredido a práticas do Antigo Testamento, a símbolos, a gestos, a costumes, a repetições conforme o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele apontava para esse Jesus que viria. Todos os símbolos, todas as práticas do Antigo Testamento só tiveram sentido até que Cristo viesse nessa terra. Depois que Cristo veio e cumpriu todas essas coisas, nós não mais precisamos cumprir aquelas cerimônias. Nós não estamos em um estado teocêntrico, teocrático, portanto nós cumprimos a legislação do nosso país por autoridades instituídas por Deus, nós não cumprimos a lei civil do Antigo Testamento, nós não precisamos cumprir a lei cerimonial do Antigo Testamento, nos resta apenas a lei moral do Antigo Testamento, os 10 mandamentos que devem ser cumpridos, cujo resumo deles é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, como nosso Senhor Jesus nos amou. Queridos, essa primeira parte do texto é importante ser entendida. Algumas pessoas ainda vivem diante de Deus com medo, com pavor, com terror e não têm a paz de entender que a igreja é essa assembleia dos santos escolhidos por Deus. Não gente que é perfeita, mas gente que é aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus. Não gente que não tem pecados, mas gente cujos pecados estão cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você já entendeu essa atualização? Se você entendeu essa atualização, se você entendeu que você não está mais na antiga aliança e nem está mais obrigado a cumprir as práticas cerimoniais do Antigo Testamento, agora você precisa, como os hebreus, tomar cuidado. Versículos 25 a 26 ele diz: olha, tomem cuidado, porque se aqueles que não deram crédito à palavra que foi dada aqui nessa terra, quando Moisés proclamou, esses
foram disciplinados e até perderam a vida pela desobediência, muito menos nós teremos acesso às bênçãos de Deus se não crermos nessa palavra. Se ficarmos como muito achando que o que a Bíblia diz é escrito de homens, se não entendermos que o que a Bíblia diz é a revelação do Espírito Santo, inerrante, estaremos numa condição ainda pior. Porque tomamos conhecimento, como às vezes aquelas pessoas que têm um equipamento atualizado, um software atualizado, um veículo do último tipo e não usa. Não desfruta dos benefícios, não desfruta das belezas que há nessa atualização última e eterna do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aquela promessa feita a Adão e Eva em Gênesis 3,15, ela foi sendo progressivamente somada com detalhes, com mais clareza, até que em Cristo Jesus toda ela foi nos acessível e por meio dos evangelhos nós conhecemos. Ora, se nós não confiamos nela, como ter acesso às bênçãos de Deus? E mais, versículo 26 diz assim: aquele cuja voz abalou a terra, agora promete que uma vez por todas ele fará abalar não só a terra, mas os céus. Versículo 22 ele diz: ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O Senhor Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 10 a 12, diz que Jesus Cristo virá como um ladrão, quando menos esperar. E quando ele vier, todas as coisas serão desfeitas, as coisas dos céus. Dá para imaginar que na volta do Senhor Jesus, o sol, as estrelas, os planetas, todos eles serão desfeitos e derretidos pela glória do seu poder? Veja, no Monte Sinai, se um animal chegasse perto, ele era fulminado. Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei, toda a antiga aliança, toda a antiga dispensação. E agora ele deixa uma promessa de que ele voltará. E quando ele voltar e estiver presente, aqueles que não estiverem o aguardando, aqueles que não tiverem fé e certeza de que ele há de voltar, serão desfeitos junto com todas as coisas. Ele vai abalar não apenas as coisas na terra, como nos céus. Eu nunca passei por um terremoto. Pessoas no Japão, no México, em vários países sabem o que é sentir a terra tremer, prédios desmoronando. O que o texto está dizendo aqui é que quando Jesus voltar, o abalo será infinitamente maior do que a soma de todos os terremotos. Pois até nos céus as coisas serão abaladas. Os astros, as estrelas, os planetas serão abalados. Queridos, se essa é a versão mais atual do Evangelho, como você vai continuar vivendo? Com medo? Com medo do que virá? Você não precisa viver com medo, porque você pode, pela fé em Jesus, estar nessa condição daqueles que estão na Jerusalém Celestial, no Monte Sião, arrolado na Assembleia dos Primogênitos. E o primogênito era aquele que recebia a maior porção da herança do Pai. Você pode desfrutar da herança que Jesus Cristo tem, afinal de contas, tudo que é dele é do Pai, tudo que é do Pai é dele. Você pode ser um co-herdeiro com Jesus Cristo nessa assembleia dos que têm o seu livro arrolado nos céus. E se você tem essa fé, se você tem essa expectativa, você não precisa temer, mas você deve ter uma vida coerente com esse conhecimento, com essa atualização. O versículo 28 diz assim: por isso,
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável. Se você entendeu a versão mais atual do Evangelho, você não vai continuar querendo viver como vive. Você vai querer mudar para melhor, servir a esse Deus tão poderoso de um modo que lhe seja agradável, cumprindo a palavra dele, abandonando os pecados cotidianos, tendo uma vida de adoração, de louvor a esse Deus, de sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Não tratando a Deus como se ele não existisse ou como se ele fosse igual a nós, entendendo que ele é o Criador, que ele é o juiz, mas que ele também foi um pai bondoso que não poupou o seu único filho, antes o entregou para que tenhamos vida eterna. Não viva sem crer nesse Deus. Não viva sem considerar a verdade sobre esse Deus. Tenha a tua vida transformada, mudada pela realidade desse Deus. E aí o texto diz, porque esse Deus é fogo consumidor. Você não precisa esperar a volta de Jesus para ter certeza de que a glória dele é tão santa quanto a do Deus que no Antigo Testamento se revelou, e todos aqueles que não compareceram adequadamente diante dele foram fulminados pela sua glória. Você não precisa esperar Jesus voltar para entender que Deus é fogo consumidor. Mas sabendo que ele é esse fogo consumidor, você pode já dia a dia viver do modo agradável a ele, com amor e temor, como é adequado os filhos viverem diante dos seus pais. Não é coerente, não é razoável que os filhos sejam irreverentes, desrespeitem os seus pais. O temor é o princípio da sabedoria. Hoje muitos pais choram por ver como seus filhos adultos vivem, porque quando eles eram crianças, eles não tinham temor dos seus pais, eles não tinham reverência aos seus pais. Cresceram de uma forma irreverente e hoje são completamente irrecuperáveis muitas vezes, cometendo até crimes, cometendo absurdos. O relacionamento adequado de um filho com um pai tem amor e tem temor, tem reverência e tem carinho. Nós não precisamos viver diante de Deus com medo, porque nós conhecemos o amor desse Deus. Mas os que conhecem o amor a esse Deus, respondem a esse Deus com temor, com reverência, entendendo que ele é fogo consumidor, entendendo que ninguém foge da presença dele, entendendo que a hora de se preparar para estar diante dele é agora. E estar nessa condição de Jerusalém celestial, de Sião, de cidade de Deus, de povo que está diante de Deus. Tenha uma vida assim, tenha uma vida atualizada em relação ao Evangelho. Essa é a última versão do Evangelho, não terá outra. Jesus está voltando e ele vai buscar aqueles que o receberam pela fé, mas ele também há de julgar aqueles que rejeitaram, aqueles que o trataram como mentiroso, aqueles que não quiseram abraçar a sua boa notícia de amor aos homens. Como você quer ser encontrado por Deus? Como você quer ser encontrado por Jesus? Não adianta fazer boas obras. As suas boas obras não obterão diante de Deus a salvação. Jesus cumpriu todas as boas obras que você não conseguiria jamais cumprir. Agora ele exige de você perfeita fé, confiança total, entrega total, uma atualização diante dessa que é a versão mais atual do Evangelho. Não adianta ficar esperando uma nova versão do Evangelho, não haverá. O que haverá daqui para frente é a volta de Jesus, abalando todas as coisas e mostrando que Deus é um fogo consumidor. Não fique despreparado para esse dia. Hoje, peça para Deus,
transformar a sua vida, atualizar a tua fé em relação a essas verdades, de modo que você tenha uma vida que acesse a todos os benefícios, que acesse ao que há de melhor dessa versão mais atual do Evangelho. Que Deus te abençoe.